mais delongas, bora falar da era da técnica. Então, a gente já começa falando que história é essa, né? Então, Casanova, estava falando só que você, da última vez que esteve aqui, já estava com esse livro aqui no forno. É, Tenho certeza que já tem outras produções e a gente vai ter tempo para isso. Mas, por hora, claro. queria que você contasse um pouco sobre essa história de hoje, né? Que você tá, como é que você É, pode falar em tédio numa época dessa, tão tumultuada? bom, né, assim, o livro ele surgiu de um projeto bem antigo, né? Eu em 2003 eu publiquei uma tradução de um texto do Heidegger chamado Conceitos Fundamentais da Metafísica, que é um texto que tem duas partes, né? Uma obra grande, bem grande, deve ter umas 600, 700 páginas, e a primeira parte da obra é toda sobre tédio, né? Então, desde essa época, desde 2001, quando eu comecei a traduzir esse livro, já tinha ficado na minha cabeça o tema do tédio na relação com técnica, né? Bom, eu cheguei a publicar algumas coisas sobre tédio e técnica, cheguei a ir para a Alemanha em 2006 para fazer um pós-doc que se chamava Desespero e Tédio, que era justamente ligando a noção kierkegaardiana de desespero como doença do si próprio com a compreensão heideggeriana do tédio, né? E aí isso, quando eu voltei da Alemanha, tinha muito material pronto, né, em alemão para publicar um livro, e deixei isso meio de lado um pouco. E aí, a coisa de um ano, assim, estava terminando a escrita do volume 2 do Mundo Historicidade e comecei a pensar em escrever um livro para essa coleção que a gente inaugurou agora, que é a coleção Afetos, né? O Alexandre vai escrever agora sobre compaixão, o Jacóia acabou de escrever um sobre ressentimento. A ideia é você ter textos que são textos curtos, pequenos, né? Textos de 100, 120 páginas no máximo, não é? Que tratem desses afetos estruturais, desses elementos estruturais. A ideia é ter alegria, amor, ódio, ter assim, melancolia, ira, náusea, vergonha, né? Fazer literalmente uma coleção de afetos em geral. O que eu faço nesse livro, então, é de alguma forma tentar entender em que medida o tédio ele é uma tonalidade afetiva fundamental, não no sentido ontológico do termo, não porque o tédio tem um vínculo com a existência humana, mas seguindo uma formulação do Heidegger, em que medida o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual. Bem no início do texto, no parágrafo 16, o Heidegger diz isso: o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual. Filosofar, para o Heidegger, não tem nenhuma relação com uma disciplina chamada filosofia. Mas o que ele está chamando de filosofar é justamente o vínculo originário entre a existência e o mundo. Por isso a gente podia substituir essa palavra filosofar dizendo: o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental de nossa condição fática contemporânea. E com isso que ele está fazendo é dizendo para a gente que o tédio tem um lugar no nosso tempo, que não é um lugar qualquer, porque o que caracteriza, de certa forma, as tonalidades afetivas para o Heidegger é que elas têm um papel que é um papel de abertura de mundo. Não é? A nossa relação com o mundo, ela não é uma relação mediada por concepções teóricas, por posições que são posições ideológicas, por visões de mundo, mas a nossa relação com o mundo, literalmente, é uma relação afetiva. É por meio dos afetos que nós nos encontramos radicalmente ligados ao mundo. Bom, isso acontece com os afetos medianos, não é? Esses afetos que, na verdade, sustentam boa parte do automatismo cotidiano. Isso é verdade também para o que o Heidegger chama de tonalidades afetivas fundamentais, para a angústia e para o tédio, né? A diferença entre os dois, entre angústia e tédio, é que
se por um lado a angústia ela é uma tonalidade que abre mundo, que torna possível radicalmente uma confrontação com o lugar da existência, o tédio não apenas abre mundo, mas ele abre o nosso mundo. Ele tem um vínculo histórico muito específico. E isso é uma diferença que é uma diferença importante, porque o Heidegger já em 1929 e 30, ele estava intuindo que existiam modos específicos de abertura do tempo. Por isso o título Tédio e Tempo, que é uma tentativa de pensar qual é a relação entre o nosso tempo e o tédio, né? E é a partir daí, então, que o livro vai se construindo, né? A partir dessa tentativa de pensar qual é a nossa ligação com o tédio, né?